Graça e paz, meu nome é Leila Casanova, eu sou missionária na Igreja Batista Vale de Bênção. Eu uso o meu nome nas redes como Leila Lira, em honor aos meus pastores presidentes. Eu queria compartilhar com vocês, através dessa mensagem, uma revelação que Deus me deu há uns 15 dias atrás, mais ou menos, acerca de uma situação no Brasil. Acabei de chegar na Argentina, eu saí praticamente com um sentimento de sair de uma prisão. Eu quero compartilhar isso com você e te pedir para você poder compartilhar com seus amigos, com seus familiares, que vocês possam receber essa advertência da parte de Deus. Eu, para poder estar compartilhando esta mensagem, preparei alguns trechos da palavra para que nós possamos ser um pouquinho mais conscientes ao respeito da direção de Deus nesses próximos dias, que o Brasil inteiro precisa entender da parte de Deus, qual é a vontade de Deus, aonde é que realmente Deus está se movendo e o porquê de talvez ter se revelado a uma pessoa que não é do país, né? Eu não sou brasileira, eu não tenho nem RG nesse momento, eu estou na condição de turista, né? Acabei de chegar exatamente há um mês e um dia ou dois, eu cheguei no dia 11 de agosto, né? Então, eu estou há um mês aqui e eu vou passar a compartilhar, depois de fazer uma oração, para que você possa estar orando comigo, para que você possa estar buscando de verdade a face do Senhor, a presença de Deus, a orientação de Deus. Vocês estão como nação a ponto de definir o que vai acontecer nos próximos anos. E para isso, então, nós vamos orar. Deus amado, eu quero te agradecer, meu Deus, pelo privilégio de te servir, pela oportunidade riquíssima, Senhor, que tenho de poder estar sendo hoje embaixadora de ti nesta terra, papai. Quero te louvar, te engrandecer. Meu Deus amado, eu sei que eu não tenho nada para oferecer para os meus irmãos aqui no Brasil. Somente tu tens palavras de vida eterna, Pai. Neste momento, eu repreendo toda a vontade da minha carne, do meu espírito humano. Eu me entrego em tuas mãos, Espírito Santo de Deus. Eu sei, Senhor amado, que da importância que nós temos como profetas da tua casa, de estar tendo selo, de estar tendo a preocupação de estarmos buscando a tua presença, de não estarmos nos precipitando ao falar, de poder estar realmente debaixo da convicção do teu Espírito. É por isso que eu me rendo aos teus pés, é por isso, Senhor, que eu te peço que neste momento venhas tomar a minha boca como teu instrumento, que eu possa ser boca de Deus nessa terra. Deus amado, em nome poderoso de Jesus, eu te peço, Senhor, que venhas tomar a minha língua, que meu corpo todo, que minha alma, que meu espírito se renda aos teus pés e eu possa te permitir, Senhor, verdadeiramente, que venhas fluir, que não haja nada, Senhor, nenhuma barreira na minha vida, que não haja nenhum empecilho, que o Senhor possa ter liberdade. Deus, te entrego a minha vida. Tenha liberdade para se manifestar, para falar, para me revestir da tua autoridade. Senhor amado, para falar ao teu povo. Deus amado, em um nome poderoso de Jesus, cativa mentes e corações para que possam receber a tua palavra em um nome poderoso de Jesus. Eu já me apresentei, eu sou Leila, eu estou há 10 anos no Ministério de Missões. Eu passei nesses últimos 6 anos na missão na Argentina e tem um mês que eu cheguei. Sirvo no Ministério Batista Vale de Bênção, que iniciou a sua obra aqui em Fortaleza, na cidade de Fortaleza. Eu estou em Fortaleza hoje e eu quero já estar abrindo o slide onde
eu reservei, eu selecionei uma série de versículos. Eu entendo hoje por que o Senhor não me permitiu poder estar gravando essa mensagem antes, pois eu precisei passar tempo de oração, precisei passar tempo a sós com o Senhor, precisei entender a mensagem completa. Quando eu cheguei, eu passei uma semana trabalhando aqui na nossa sede central, no escritório central, e na primeira quinta-feira que eu participei do círculo de oração, o Senhor me deu uma visão que eu vou estar compartilhando com vocês após essa leitura desses versículos. E eu quero começar falando a respeito do governo de Deus nesta tradução da Bíblia King James atualizada, onde fala que Deus que criou o universo e tudo o que nele existe é o Senhor dos céus e da terra, e não habita em santuários produzidos por mãos humanas. O Deus que governa o universo, ele simplesmente criou o homem depois de ter criado todas as coisas e lhe entregou esta encomenda. O fez à imagem e semelhança dele e lhe deu também a capacidade de governar que nenhuma criatura na terra tem. Gênesis 1, 28. E Deus os abençoou e Deus lhes disse: frutificai e multiplicai-vos e enchei a terra e sujeitai-a e dominai sobre os peixes do mar e sobre as aves dos céus e sobre todo o animal que se move sobre a terra. Então, aqui eu coloquei os sinônimos da palavra governar, que escolhi alguns somente: rege, chefia, leva, manda, controla, comanda, possuir, domina, senhoreia, assenhoreia, arrebata, subjuga, empolga, emociona. Aqui porque eu coloquei alguns sinônimos, porque em algumas versões pode você encontrar outras palavras, não? Aqui nessa versão temos a palavra sujeitai, outras palavras possuem a palavra governar, subjugar, né? Para poder entender aonde a gente quer chegar. E para fechar, eu coloquei, para fechar esse primeiro tempo, eu escolhi Apocalipse 20, 12, que foi a palavra que o Senhor me deu para compartilhar com a igreja neste último domingo. E diz: e vi os mortos grandes e pequenos que estavam diante de Deus, e abriam-se os livros, e abriu-se outro livro, que é o da vida, e os mortos foram julgados pelas coisas que estavam escritas nos livros, segundo as suas obras. Eu fiquei meditando nesses dias, nesse último mês, após a revelação que o Senhor me deu. Eu senti muito temor. Quando ele falou da minha terra, eu quebrantei em choro. Eu não conseguia conter o choro, as lágrimas. E eu pensava na minha terra, no meu povo. Então eu entendi realmente aonde o Senhor queria conduzir esta revelação. Enquanto a revelação acontecia, eu tive uma sorte de conversa com o Senhor, perguntando o significado do que ele estava me mostrando. Eu senti muito temor de Deus, como estou sentindo neste momento, por isso que você pode perceber a minha voz trêmula. Estou com muito temor de Deus, porque ele me encomendou a falar algo do qual eu não tinha falado jamais. Eu não tinha entrado nesse assunto, porque é um tema que eu realmente, no qual eu não me especializei, e eu fui, de alguma forma, ensinada nos meus primeiros anos de conversão, e fiquei ali nesse ensinamento e entendi que era desse jeito. E nesses últimos anos, o Senhor tem trabalhado em me fazer quebrar esses conceitos e poder avançar nesta questão. Então, eu vou
explicar de alguma forma o que Deus me fez entender nesses últimos anos ao respeito da inoperância da igreja na área da política. E é disso que nós vamos falar nesta transmissão, pois assim como muitos de vocês, eu entendia que púlpito não era um lugar de falar de política, porque assim eu escutei de alguns líderes que eu tive nos meus primeiros anos, e então eu comecei a ser omissa no meu papel como cidadã dessa terra. Nós sabemos que somos cidadãos dos céus, eu falava isso de boca aberta, e praticamente nos meus primeiros anos, pelo menos na minha primeira década, eu comecei a afirmar ou justificar a minha omissão, declarando e repetindo o que eu tinha escutado de alguns líderes, não todos, mas de alguns líderes, e eu entendo que isso caiu bem no meu coração, porque eu realmente não fui formada na área, não entendia do assunto e nem queria saber. Então, como muitos de nós, eu fiz caso omisso no meu papel como cidadã. E quando eu entendi, recebi da parte de Deus as instruções a respeito dessa área, ele começou a me passear pela Bíblia, da sua palavra, para poder começar a entender, primeiro, que eu devia ter responsabilidade como cidadã diante da sociedade. Eu tive o tremendo prazer de conviver com a minha pastora presidente, a pastora Darcy Lira Andrade, quem é atuante na área, que toda a vida ela trabalhou em conscientizar a igreja do Senhor ao respeito dessa área. Eu me lembro que uma vez que eu entrei no grupo de pastores por estar dirigindo a nossa missão lá na Argentina, eu comecei a observar que ela compartilhava constantemente ao respeito de questões políticas, de partidos políticos, de alguns candidatos que de repente estavam faltando na sua ética. Ela trabalhava na consciência da nossa liderança, e várias vezes eu perguntei para Deus, com temor de Deus: Senhor, não será que ela está exagerando, Pai? E eu me lembro que a última vez que eu perguntei isso, o Senhor me respondeu de tamanha forma que eu nunca mais perguntei, nunca mais questionei, e eu entendi, eu senti muito pesar, eu me arrependi diante de Deus, eu pedi perdão por entender a minha omissão, por compreender a falta que eu estava cometendo para com a sociedade como representante de Cristo nesta terra. Ele simplesmente disse: seja com ela. Quando ele disse essas palavras, eu fiquei em choque. Eu comecei a receber da parte de Deus um entendimento claríssimo ao respeito da minha omissão, da minha falta de entendimento, e com essa a minha ignorância com respeito à política, como eu estava prestes a faltar contra a minha liderança, questionando aquela que o Senhor tinha colocado como a nossa pastora presidente, que durante anos foi a nossa vice-presidente. Então, a partir desse momento, eu calei com respeito a isso, comecei a prestar mais atenção ao respeito das postagens que ela fazia, e no meu período na Argentina, eu pude tomar outro posicionamento. Cada vez que eu ia votar, eu pesquisava ao respeito dos candidatos, eu procurava saber se tinha algum partido político que representasse o povo de Deus. Eu comecei a conhecer os candidatos e a me envolver com o movimento social. Eu nunca me envolvi com a política, mas eu comecei a ser uma cidadã responsável. Infelizmente, não foi suficiente, pois muitos dos nossos irmãos na Argentina, eles não fizeram o mesmo. E, infelizmente, muitos dos nossos irmãos aqui no Brasil estão nessa situação de omissão, e outros numa situação pior, de se corromper, ou de simplesmente não querer perguntar para Deus, né? De poder estar
pedindo a Deus a orientação. Muitos dizem que a gente não deve falar de política na igreja, mas hoje eu entendi que a gente não somente deve falar de política, como que deve também instruir a nossa igreja. Ficamos, então, eu fiquei nessa situação de mudar a minha situação como cidadã e começar a ser mais responsável. Mas quando eu cheguei aqui no Brasil, no mês passado, eu recebi esse impacto da parte de Deus no dia 18 de agosto. Ele me deu a visão na reunião de oração, de intercessora, que as nossas irmãs fazem aqui na sede, na nossa igreja matriz, e eu vou passar a relatar como foi essa visão. Eu estava de joelhos junto com as minhas irmãs e simplesmente fiquei no trabalho de concordância para que nós pudéssemos realizar essa oração em acordo. A dirigente começou a apresentar as orações diante de Deus, e eu me lembro que no terceiro amém, eu vi, saindo do meio da roda das irmãs, da oração, uma bandeira do Brasil que começou a se erguer em direção ao céu. A bandeira era linda, ela era muito grande, as cores eram brilhantes. Eu me lembro que a bandeira estava tão linda que eu falava, Deus, que bandeira é essa? Que linda está a bandeira do Brasil. E eu me lembro que eu continuei, em momento algum, abri os olhos, né? Eu conseguia compreender que era uma visão. Eu fiquei conversando com Deus apenas e perguntando, né? Que bandeira era essa? E na medida que a bandeira subia em direção ao céu, ela ficava maior, né? Ela ficava mais viva, as cores, ela ficava mais bonita. Quando eu olhei para cima, somente o céu envolvia a bandeira do Brasil. Você saiba me desculpar, que ainda não falo perfeitamente o português, provavelmente não faço isso nunca, porque eu carrego meu sotaque, né, de espanhol. Mas eu oro para que Deus possa te fazer compreender tudo que eu estou falando, porque é da parte de Deus. Quando eu vejo essa bandeira em volta do céu, o Senhor fala assim para mim: eu estou abençoando esta nação. A minha bênção está sobre a nação brasileira. Então eu fiquei assim maravilhada com aquela visão, quando eu começo a ver que pelo mástil da bandeira estava subindo algo em direção à bandeira. Quando esse algo começa a se abrir, era a bandeira vermelha. Essa bandeira começava a agarrar a bandeira do Brasil, como querendo subir por ela, mas ao mesmo tempo queria abafá-la, né? Ela queria cobri-la. Eu via que a intenção daquela outra bandeira, que era bem menor, ela queria somente cobri-la, queria ela ficar na frente, que desse para ver somente ela, né? Eu me lembro que eu comecei a ver, a partir dessa situação, começou uma briga entre as duas bandeiras muito grande. A bandeira do Brasil, às vezes, ficava enganchada da ponta daquela bandeira vermelha, mas ela brigava, lutava e ela se soltava e voltava a flamear em volta do vento. Mas aquela bandeira vermelha, sendo bem menor, ela conseguia relutar, conseguia voltar, agarrar a bandeira e conseguia voltar a enganchar uma ponta e tentava escondê-la embaixo dela, mas a bandeira do Brasil voltava a lutar e ela resistia e ela se abria de novo. E nessa briga entre as duas bandeiras, eu fiquei na expectativa do que ia acontecer. Eu falava, Deus, que isso, Pai? Que briga é essa, Senhor? Eu me lembro que a voz de Deus disse assim claramente para mim: diga para o meu povo, que se chama pelo meu nome, para se posicionar nas urnas, porque meu povo tem se corrompido.
Ele começou a duvidar. O meu povo tem emprestado seus ouvidos ao inimigo, está confundido. O meu povo começou a brigar entre si. O meu povo está se dividindo e perdendo a força. Diga para o meu povo que se chama pelo meu nome para se posicionar nas urnas, porque ainda a minha bênção está sobre a nação. Então, quando a voz de Deus calou, eu fiquei assim, eu continuava vendo aquela briga, e eu falava, Deus, por que o Senhor não me mostra o final daquela briga, o resultado daquela briga? Porque o Senhor não me mostra, o Senhor só me mostrou aquela briga entre as bandeiras, papai. Então o Senhor voltou a me responder. E ele disse, é porque eles vão definir nas urnas. Se meu povo, que se chama pelo meu nome, se curvar, eremanto de me que manassia. Escuta a voz de Deus, povo de Deus. Escuta a voz do Espírito de Deus que está falando com você. Escuta a voz do teu Deus. Se posiciona. Se você é filho de Deus, como diz que é, se você é o povo de Deus, como diz que é, busque a presença de Deus, pague o teu preço, dobre o teu joelho, entre em jejum. Se você está confundido, se você entendeu que não deve falar de política na igreja, busque o conhecimento da palavra de Deus. Desde os primeiros tempos, o Senhor fez o homem para subjugar a terra, para governar sendo o representante dele. Ele nos fez a imagem e semelhança e nos deu a capacidade de governar. Como é que nós dissemos que não podemos participar da vida política, que não podemos falar de política na igreja? A gente tem que falar de todos os assuntos da nossa vida, de todas as áreas da nossa vida. E é claro que trazendo cada um deles à luz da palavra, claro. Mas se você estiver buscando crescer no conhecimento, Deus vai revelar-se a você. Ele não vai te deixar confundido. A palavra diz que se por acaso os justos possam ser confundidos, os justos são aqueles que estão no justo juiz, que é Jesus, no justo advogado, que é Jesus. São aqueles que estão em Cristo. Mas eles podem ser confundidos se eles não ouvirem a voz dele e colocarem em prática a sua palavra. Acorda, povo brasileiro! Quando Deus me disse isso, que era porque vocês iam definir nas urnas, ele então começou a falar da minha terra. Ele me disse, lembra quando a Argentina era desejada pela América toda? Você lembra quando a Europa olhava para a Argentina com bons olhos? A Argentina está aqui do lado, gente. Vocês podem ver as notícias. Vocês têm irmãos seus lá morando. Tem muitos brasileiros lá que podem testificar o que está acontecendo. Pergunte para os seus conhecidos se não acredita no que eu estou lhe falando. Eu tenho dinheiro na minha conta e eu não posso usar. Pela primeira vez em 30 anos de viajar pelo mundo, de atravessar essas fronteiras, pela primeira vez, eu não pude trocar R$ 1 para eu ter dinheiro aqui, para pagar uma condução. Pela primeira vez na minha vida, eu estava me sentindo presa na minha terra, eu não podia sair da Argentina. Eles remarcaram meu voo, começaram a colocar desculpas no meu teste de Covid. Não aceitavam o teste, tive que fazer e refazer. Eles me ameaçaram que eu chegando aqui seria deportada. Sabe por quê? Porque eu não vacinei. Então a gente está no sistema. E aquele que não vacinou
fica discriminado e perseguido. Eu recebi da parte de Deus a orientação para não me vacinar, sabendo que eu estava correndo risco. Eu tenho que agradecer que eu não tinha obrigatoriedade, porque eu sou autônoma, eu não trabalho para o Estado. Então eu falei, Deus, se o Senhor estiver nisso, então o Senhor vai me guardar, porque eu vou ser perseguida, porque eu vou ser vedada, não vou poder ir em certos lugares. E eu comecei a pedir a Deus, Senhor, eu preciso cuidar das minhas ovelhas, as ovelhas que o Senhor colocou na minha mão para cuidar. Tem pessoas que precisam de auxílio, tem idosos que estão trancados nas casas. Pai, me ajude a chegar nas casas deles, me ajude a levar o alimento, me ajude a levar o auxílio, me ajude, Pai. E o Senhor me ajudou durante todo o tempo da pandemia. O Senhor me ajudou. E quando Ele me deu a ordem, nesse ano, de voltar para o Brasil, eu falei, Deus, então entra na frente. O dia que eu confirmei que eu consegui comprar a passagem, porque a inflação disparou, que multiplicou os valores das passagens 4 vezes mais. Eu falei, Deus, é o Senhor mandou provisão para eu poder comprar essa passagem. Quando eu confirmei, eu comecei a pesquisar como é que eu ia fazer para chegar no Brasil. Aí saiu a lei aqui que não seria mais obrigatório o passaporte sanitário. Falei, glória a Deus, então eu vou poder chegar. Só que de lá eles não queriam me liberar. Mesmo eu tendo teste, mesmo eu tendo. Durante da pandemia para cá, eu fiz 5 testes em cada período para comprovar que eu não estava contagiada, que eu não tinha como contagiar ninguém. Porém, eles queriam me obrigar a me vacinar. Eu fiz todo o tratamento com a hidroxicloroquina. Eu recebi a informação de vocês daqui do Brasil. E eu fiz o tratamento todinho com ela. Nunca eu me contagiei, nem eu, nem minha mãe, nem o pessoal que morava em casa. E a gente ajudou, auxílio a igreja inteira, auxílio a pessoas que não eram da igreja. Fomos acudir os doentes. A gente ficou blindado pela graça de Deus. Mas nós estamos no sistema como aqueles rebeldes que não se vacinaram, mesmo assim. Então, eu não podia sair do meu país, gente. Eles não deixaram eu trocar R$ 1. Eles simplesmente remarcaram a minha viagem, colocaram pânico em mim de viajar. Porque se eu viesse para cá, eu ia ser deportada, eu ia perder a passagem. E a passagem está impagável. Então eu falei, Deus, se o Senhor me deu a ordem de voltar, o Senhor vai prover. O Senhor fecha os olhos do inimigo, não deixa ele me ver. Papai, me faça passar pela alfândega, papai. Cega os olhos do maligno, me faça invisível para eles, papai. Eu viajei, fiz a viagem toda angustiada, clamando, pedindo pelo sangue do Cordeiro, pedindo a Deus me ajudar. Quando eu cheguei em São Paulo, pela primeira vez na minha vida, o Senhor fechou a alfândega inteira. Eu não precisei ser deportada, eu não precisei temer mais. Eu descansei no Senhor. O nosso avião inteiro passou direto. Todos os passageiros que viajaram comigo passaram direto. Você acredita que Deus é capaz de fechar uma alfândega para você? Eu não tenho nada, eu não sou delinquente, não, gente. Simplesmente não me vacinei. Então, eu estou no sistema lá para ser discriminada. Eles não tinham argumento para me explicar por que eu não podia trocar meu dinheiro para eu poder ter reais na mão. Eles não deram explicação nenhuma, não é o sistema. Não deram explicação nenhuma. O que está acontecendo na Argentina, se você não se posicionar nas urnas, vai acontecer no Brasil. O que é que o Brasil está esperando para entender? Aconteceu na Venezuela, na Cuba, na Colômbia, está acontecendo agora na Argentina. Acorda, povo de Deus, acorda, povo brasileiro, desperta, Igreja do Senhor, se une.
A bandeira é bem menor. Vocês são uma nação grande. Vocês são a única nação nessa terra que se curvou diante de todas as nações para louvar o nome do Senhor, para engrandecê-lo diante de toda a terra. Não se corrompe. Não venda a sua liberdade, não negocie a sua vida, a sua família, não negocie, não troque o que você tem. Você hoje tem a bênção do Senhor e as nações do mundo estão olhando para você como olhavam para a Argentina. Acorda, povo de Deus, acorda, ainda é tempo. Dobra o teu joelho. Você pode não acreditar em mim, mas eu sou um testemunho vivo. Pode não acreditar em mim, mas seja sincero diante de Deus, se dobra, se curva diante de Deus, se humilha diante de Deus e pergunte para Ele. Ele faz questão de se revelar, Ele faz questão de falar ao seu povo, aquele que verdadeiramente decidiu segui-lo, seguir a Jesus e conhecê-lo e obedecê-lo. Não é somente falar que é filho de Deus, é conhecê-lo e obedecê-lo. E como você faz isso? Palavra de Deus. Leia a Bíblia, tenha uma vida de oração verdadeira. Pare com ser conivente com o pecado, pare de ter uma vida dupla, seja radical, busque a presença de Deus, seja sincero com Ele, fale com Ele, pergunte para Ele não vai te deixar enganado. Sabe o que eu disse no final, o que o Senhor disse no final dessa revelação? Eu perguntei, Deus, por que o Senhor mostrou isso para mim? Por que o Senhor mostrou isso, tendo tantos profetas nessa terra? Por que mostrou para mim que eu acabei de chegar no Brasil? Não sei nem o que está acontecendo direito ainda aqui. Pai, por quê? Ele disse justamente por isso. Porque você não é suspeita, não conhece da área, não tem nada a ver. Não pode, não somente não pode se candidatar a nada, você não pode nem votar. Nem RG eu tenho. Você não pode nem votar. Mas você sabe o que o comunismo fez na tua terra. Eu sei muito bem o que está acontecendo lá. O que vocês veem pelas notícias é uma realidade triste. Eles mataram os nossos velhos. Eles nos deixaram trancados tanto tempo que eu já nem lembro. Eu parecia fugitiva saindo de casa. Gente, a Argentina ficou no isolamento mais longo do mundo. Estamos aqui ao lado. Não estamos lá nos países perseguidos, mas hoje somos um país perseguido. Hoje nós entramos. Hoje nós somos um país perseguido. Até hoje eu não consigo registrar a nossa igreja de tantos empecilhos que eles colocam. A minha própria família que está no comunismo tem perseguido a gente de uma forma brutal para renunciar ao nome de Jesus. Acorda, povo de Deus, acorda, ainda tempo. Ainda vocês têm a bênção do Senhor, acorda. Fale, sim, de política, mas fale à luz da palavra. Busque a face do Senhor e seja um verdadeiro filho de Deus. Eu quero orar por você. Deus amado, eu te peço nessa transmissão que o Senhor possa usar a minha voz para atravessar, Senhor, as fronteiras de todos os estados, papai. Senhor amado, eu te peço, Deus, que a minha voz seja revestida da tua autoridade, que seja a tua voz. Eu te peço em nome de Jesus, papai. Deus amado, apresenta a nação do Brasil diante da tua face, Pai, diante da tua presença. Eu te peço, Deus, Espírito Santo de Deus, convença o teu povo. Não deixe o teu povo perecer como o meu povo fez. O Senhor advertiu,
Levantou tantos profetas na Argentina, mas o povo não se posicionou. O povo pensou, como muitos de vocês, que não tinha nada não, que eles iam cumprir as promessas. Deus amado, Deus amado, Deus amado, em nome de Jesus, tenha misericórdia desta nação, não retires o teu espírito, não retires a tua bênção, Pai, desperta o teu povo, Deus, desperta o teu povo, Pai. Remantereme como a Nácia, durante décadas eles foram, Senhor, o país mais evangélico do mundo. Deus amado, que isso seja uma realidade, que não seja uma questão de número, que eles sejam verdadeiros, papai, que eles possam voltar, aqueles que se afastaram, possam retornar ao caminho. Deus amado, une o teu povo, Deus, diante da tua face, que eles possam ser fortalecidos. Deus, eu profetizo, Deus amado, essa mudança radical. Remanturimi que mandácia, toma o presidente, Pai, toma cada um desses políticos que decidiu, Senhor, correr o risco de não se corromper, de te representar diante da governança. Toma, papai, os candidatos a deputado federal, Senhor, em nome de Jesus. Toma cada um dos que estão se reelegendo para prefeito, papai, das cidades. Deus amado, eu te peço em nome de Jesus, que nessas votações no dia 2 de outubro, papai, o Senhor possa bradar nessa terra e sacudir o teu povo. Deus, não permitas que eles venham se vender, papai. Não permita, Senhor. Não permitas, meu Deus. Acorda a tua nação. Acorda, Deus. O Brasil é teu. O Brasil é teu. Deus é do Brasil. Papai, o Brasil é de Deus. Nós declaramos, profetizamos no teu santo nome que não vai ser vendida esta nação para o inimigo, papai. Em um nome de Jesus. Em um nome de Jesus, eu profetizo a mudança no teu santo nome. Eu profetizo, papai, o despertamento do Brasil, Senhor, o posicionamento do teu povo. Remanturimi que mandácia, arabarabaxereme comandácia. Que eles, Senhor, não venham buscar a perfeição no ser humano, mas que possam olhar para ti e entender quem são os teus escolhidos, aqueles que decidiram correr o risco das suas próprias vidas para entrar em lugares de alto nível, de alto risco, papai. Eu te peço em nome de Jesus que abençoe sua tua presidente. Eu coloco o presidente Bolsonaro diante da tua presença agora, papai. Eu abençoo a sua equipe. Eu queria ter um presidente como ele, que fizesse a minha nação se curvar diante de ti, meu Deus. Papai, eu te peço que não permitas que eles sejam derrubados, Deus. Não permitas, meu Pai. Seja com eles, seja, papai, com eles. Toma cada um dos intercessores que tem pagado um preço alto por eles. Deus amado, em nome de Jesus. É assim que eu te oro e te agradeço, Senhor, pelo privilégio de estar sendo parte do teu exército nesta terra. Senhor, em nome de Jesus, é com muito temor e tremor que eu me curvo diante de ti em obediência, porque é a primeira vez que o Senhor me levanta para falar deste assunto ao teu povo. E eu estou aqui diante da tua presença em obediência, Senhor, te louvando e te engrandecendo, sabendo, Deus, que muitos vão deixar de falar comigo, vão deixar, Senhor amado, de me respeitar ou de me admirar, como disse. Meu Deus, eu te peço agora, Pai, meu Deus amado, que simplesmente eu possa diminuir para que eles possam te ver, meu Deus. Não se trata de mim, meu Deus, se trata de ti, Senhor, e do que tu queres fazer através dessas votações, como tu queres estender, meu Senhor, a bênção sobre esta nação. O desejo do nosso Deus é de continuar com a sua bênção, a sua proteção sobre esta nação, em um nome poderoso de Jesus. Eu te louvo e te agradeço, papai, em um nome de Jesus. Amém. Que Deus te abençoe, meu irmão, que Deus te abençoe e te desperte, que você possa se posicionar como um servo de Deus nessa terra, como um cidadão dos céus, aqui, sendo cidadão na terra, representando o Deus poderoso e vivo, em nome poderoso de Jesus. Amém.